meus queridos, Ana Cláudia aqui no Mulher Intelectual Lê. Hoje fugindo um pouco do que comumente vocês estão acostumados, que é um resumo, uma ideia de uma obra em específico, eu vou trazer aqui dicas para melhorar a sua leitura. Bora lá? Primeiro, se eu não tenho o hábito da leitura, eu devo me preocupar de instalá-lo. Sim, há estudiosos que falam que para a instalação de um hábito é de 28 dias, outros, como Gary Keller no livro A Única Coisa, traz um número de 66 dias. Pasme, 66 dias. Muito legal. E o que eu verifiquei na minha experiência particular? Realmente alguns hábitos demoram um pouco e precisam um pouco mais de tempo para serem instalados. O meu hábito, por exemplo, da meditação, da leitura também, viu, pessoal? Foi mais ou menos, mais que isso aí, 66 dias. Então eu me filio a essa corrente. Mas o foco aqui é a leitura, vamos lá? Então, se eu não tenho o hábito da leitura, eu vou ler, vamos aí, 66 dias. De preferência, eu vou pegar um calendário, vou marcar, dar um check, porque aí, ó, eu vou dizer pro meu cérebro que eu consegui, eu vou receber uma carga de dopamina, eu vou receber o quê? Um estímulo para eu continuar, eu vou mostrar o meu progresso nesse cheque. Aí, Ana Cláudia, se a pessoa tem, por exemplo, não ter o hábito da leitura, eu vou começar com 10 páginas? Não. Eu vou ler pelo menos 2 páginas por dia e manter essa consistência nesse período de 66 dias ou 28 dias. Escolha a sua corrente. O importante é que seja automático, como escovar dentes, outras coisas mais, ou dirigir para quem já dirige e não está iniciando esse processo, porque aí faz sem pensar. É isso em que reside o hábito. Então, eu tirar desse âmbito da racionalidade, eu tenho que pensar para executar. E com a leitura, é algo também, é um hábito a ser instalado e é treinável, é sim, e não é chato, e não dá sono. Também há técnicas para se espantar esse sono aí. Um dia aqui a gente traz algumas outras técnicas, mas vamos aqui. Para instalar o hábito, não comece grande, comece pequeno. Cerca de 2 páginas por dia durante esse período que os estudiosos falam, você escolhe 28, 66 dias e eu vou mantendo a consistência, ok? Então, uma outra técnica, se eu quero absorver, Ana Cláudia, eu não consigo me concentrar na leitura. O que eu faço? Eu tenho sempre em mãos e comigo uma folha de papel ofício, ou de qualquer pautado, como eu preferir, pode ser até um caderninho. E naquele momento que eu pensar em um problema, uma tarefa que eu tenho que realizar, eu anoto. O que eu estou dizendo para o meu cérebro? Que eu tenho que despreocupar com isso, porque já está anotado e eu tenho que voltar o foco para a minha atividade. Essa técnica ela pode ser utilizada para qualquer uma outra coisa. Eu posso até fazer um misto da técnica do Pomodoro. Fazer um Pomodoro adaptado, se você não sabe o que é o Pomodoro, é a concentração em intervalos de tempo, em que eu passo, digamos que 20 minutos, 25 minutos lendo e 5 minutos de descanso, a depender do tipo. Então, eu estou falando aqui de uma certa forma adaptado. Você vai adaptar de acordo com a sua necessidade. Às vezes a pessoa tem algum problema com a atenção, sofre de déficit de atenção. Então, uma boa dica é marcar blocos de tempo. Então, se concentrar em qualquer atividade, até nesse livro que eu falei, um da capa vermelhinha, do Gary Keller, A Única Coisa, é um livro fantástico, tanto de técnicas de produtividade, como outros insights que eu vi por lá. Então, ele ilustra essa questão de a me adaptar a quando for realizar uma atividade, utilizar blocos de tempo. E eu vou me propor, eu vou sentar aqui, por exemplo, vou pegar esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor, e vou ler 3 páginas, 5 páginas. Vou marcar no relógio. Uma outra dica que eu dou aqui, além de ter esse bloco de tempo, separar esse bloco de tempo, eu vou defender a qualquer custo. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar os ruídos, tanto os ruídos internos quanto os ruídos externos. E o que é isso, Claudinha? Ruído interno, ruído externo. Vou te dar uma dica. Necessidade fisiológica é um ruído.
é uma espécie de ruído na concentração. Então, se eu tô com uma dor de cabeça, se eu tô com vontade de ir ao banheiro, se eu tô com sonolência, então eu não posso chegar, ler, que é uma atividade que me demanda concentração, ou de repente aqui, ali no meu trabalho a gente faz porque realmente é obrigada, certas coisas é obrigado, né? Mas quando no quesito, para eu instalar o hábito da leitura, ele tem que ser prazeroso. Então eu elimino esses ruídos internos e externos. Eu organizo um ambiente, mas espera lá, não vai incidir naquela história do perfeccionismo, que eu tenho que ter uma biblioteca, que eu tenho que ter a melhor mesa, a melhor cadeira, não. Trabalho com os recursos que você tem, porque senão não sai do canto, gente, porque sempre o cérebro ele vai estar falando, vai estar dando desculpa para a gente. Então eu elimino, tem um ambiente limpo, uma mesa organizada, limpa, que não fique chamando a sua atenção. Deixe o celular no modo avião ou em um outro cômodo. De preferência, retire a internet para você nem escutar as notificações. Aliás, ó, uma dica aqui: excesso de notificação, nós recebemos uma carga de dopamina e aquilo vicia. Não só vicia, como atrapalha diretamente a minha concentração com o passar do tempo e a minha atenção. Ou seja, eu vou criando um hábito de desconcentração, né? E daqui a pouco essa desconcentração, ela vai se expandir para outras áreas, como até uma conversa. Mindfulness acaba sendo uma coisa completamente até impossível de eu me concentrar numa conversa, me concentrar no que eu estou fazendo, sem ter aquela necessidade de estar checando as informações. E isso vicia. Eu estou ensinando para o cérebro um estilo de vida. O estilo de vida de ficar desconcentrado. E a leitura requer concentração. Se requer concentração, eu tenho que eliminar o que é distração para mim. Então, a ambiência, ela vai falar muito forte nesse quesito. Eu tenho que ter um lugar iluminado, porque se eu tiver um local mais escuro, eu vou dizer para o meu cérebro, contando toda a questão do ciclo circadiano, que é hora de dormir. Aí vai dar aquela sonolência. Uma outra dica que eu dou, o ângulo que eu estiver sentada tem que fazer 90 graus, gente. 90 graus, um ângulo de 90 graus. Por quê? O que é importante para o cérebro? A oxigenação. E a baixa oxigenação, ou pessoas que sempre têm o hábito de ler deitado, eu leio e me dá sono. E se você for verificar bem a postura que aquela pessoa toma, ela não é adequada, porque não faz esse ângulo de 90 graus e não chega o oxigênio ao cérebro com facilidade. Aí é que vem o sono. Mas aí há pessoas que dizem eu consigo ler deitada. Isso aí é depois que você adquirir, que instalar o hábito da leitura, vai testando, vai ver o que funciona para você. Mas isso é científico. Essa questão da oxigenação do cérebro, e por isso que as pessoas falam tanto que dá sono para ler a Bíblia, que dá sono para ler e tudo isso, certo? Então vamos aqui. Então eu eliminei as distrações internas, se eu tiver uma dor, se eu tiver uma privação de sono, se eu tiver uma vontade fisiológica de algo, então eu elimino, eu organizo o meu ambiente. É importante também, além de organizar o ambiente, ter um ambiente limpo e eu digo um ambiente adequado, não ter muita poluição visual para eu não estar me distraindo, principalmente quando eu vou instalar o hábito ou se eu tenho dificuldade de me concentrar. Aí o que eu faço depois disso? Eu elejo um horário que seja um horário melhor para mim. É importante, principalmente nessa fase de instalação do hábito, porque aí eu estou mandando comandos para o meu cérebro, que aquele horário é o horário que eu tenho para priorizar a leitura, e eu vou criando rotinas, certo? Se não dá para você, não tem problema. Eu instalei o hábito da leitura fazendo pausas. Eu leio de manhã um pouco, à tarde um pouco e à noite. E hoje em dia eu leio um pouco de manhãzinha e um pouco à noite. É assim que eu fui instalando. Então, você não precisa ler 2 horas seguidas.
Que é gostoso, mas o tempo não dá. Hoje tem-se muitas atividades, é muito corrido, outras prioridades, tem a família, tem um trabalho, enfim, cada qual tem a sua rotina. E é recomendado, para a instalação, eu tenho um mínimo de organização, que é para eu priorizar a instalação desse hábito, certo? Uma coisa interessante, a questão que eu já falei, da folhinha das distrações, né, que está no quesito todinho das distrações. Se eu tiver uma preocupação, eu anoto, porque aí desaluvia a mente, como se diz, e eu não vou ficar preocupada com aquilo ali, eu vou prosseguir na minha tarefa. E uma técnica de concentração profunda é eu adotar, por exemplo, uma leitura ativa e não uma leitura passiva. Como é que é essa leitura ativa? Em que eu dou uma pausa, eu leio ali um pedaço, eu dou uma pausa e vou buscar o que é que eu compreendi daquela situação, né? Do que o autor traz. Há uma técnica, por exemplo, do Feynman, que você faz perguntas para você mesmo ou dá uma aula para o seu filho, para o cachorro, para a parede, para você mesmo, para o espelho, enfim, você que escolhe. Essa é uma técnica que você vai se engajar com o conteúdo, né? Porque se eu ler assim, toque físico, especialmente a parte sexual do casamento, ouça com atenção. Gente, isso eu não vou me engajar com conteúdo. E não vai ser uma coisa interessante. Eu tenho que colocar emoção no que eu estou lendo. É muito importante que eu coloque a emoção, que eu me engaje com o texto. E é isso, a leitura ativa ela não vai ser aquela coisa chata. E na mistura da técnica do engajamento com o texto, eu ao final, pausas pode ser página por página, você vai ver de acordo com a sua necessidade e adaptabilidade com a sua concentração, me fazer perguntas e dar uma aula para outra pessoa. Com isso, você irá, com certeza absoluta, aprender muito mais do que você leu e fixar aquele conteúdo. Espero que você tenha gostado de hoje, das técnicas trazidas e possa aplicar isso na sua vida, porque não adianta nada o aprendizado, ele fica sem utilidade se aquilo que eu aprender eu não for tornar a minha vida melhor ou de outras pessoas melhores. Agora não esquece de uma coisa, tá? Por favor, dá sua curtida, deixa seu joinha aí, deixa seu comentário, vou adorar. Compartilha esse vídeo se você gostou para que chegue para outras pessoas e o nosso canal cresça e você nos ajude que mais pessoas tenham interesse e instalem esse hábito da leitura. Muito obrigada!